Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças vão para suas salinhas, já foram. E hoje nós vamos começar um assunto pesado. Eu não vou mentir para vocês não, mas com certeza, esse foi o assunto mais difícil para se tratar em toda a história aí que nós estamos neste ministério. Mas antes de falar sobre esse assunto, quem estava aqui na quinta-feira participou da reunião que teve? Tá bom, bastante pessoas participaram. Vocês que estavam aqui, lembram? Foi falado a respeito da oferta missionária, eu fiquei sabendo que foi uma coisa muito legal, muito importante. Então, aqueles irmãos que se comprometeram em fazer parte da oferta missionária, depois é melhor para o Paulo mesmo? Conversa com o Paulo, entrega para ele, tá bom? E se tem mais alguém que quer dar uma oferta especial, que nós vamos distribuir para 2 missionários, depois fala com o Paulo, ele está lá atrás, tá bom? Que ele vai te explicar melhor em relação a isso. Tá bom? E vamos entrar no nosso assunto. É o seguinte, nós vamos começar uma nova série de mensagens hoje, intitulada Inimigos da Alma. E por que inimigos da alma? Hoje, eu e você vivemos em tempos de violência. Eu e você vivemos em tempos de guerra. Alguém ouviu algum rumores de guerra ontem, hoje, esses dias aí? Nós vivemos num período em que nós somos chamados a participar de muitas coisas, nós temos muitas ocupações, nós temos pouco tempo livre ou pouco tempo de qualidade, nós trabalhamos demais, nós temos muitas informações na nossa cabeça, nós temos muitas coisas para fazer, temos muitas atividades, nós vivemos num período que eu creio que nunca houve na história de maior pressão psicológica, em que cada vez mais você é levado a ter uma vida sufocante, no sentido de que se você não seguir aquilo que está acontecendo hoje em dia, se você não seguir os rumos da tecnologia, se você não se profissionalizar, se você não buscar melhorar o seu currículo, se você não buscar ser uma pessoa melhor, você vai acabar sendo sufocado pelas coisas que acontecem no dia a dia, e você vai ficando cada vez mais para baixo, cada vez mais com problemas, e aí, nesse meio que nós vivemos hoje, nessa turbulência toda, cheia de demandas, cheia de pressão, nós vamos encontrando mais e mais doenças, e eu falo doenças porque são doenças mesmo, doenças que não é que elas começaram a existir agora, mas é que de um tempo para cá, e você percebe isso, você que tem mais idade como eu, você percebe que de um tempo para cá, essas doenças, elas começam a aparecer de uma maneira cada vez maior. Por quê? Porque isso envolve não somente um vírus, uma bactéria, mas envolve também a sua parte psicológica. E nós chamamos essas doenças, das quais nós vamos falar essas semanas agora, nas próximas semanas e hoje começando falando sobre a depressão, porque são doenças, por que inimigos da alma? Porque são doenças que não envolvem simplesmente a sua parte física. Não é uma doença da qual você fala assim, o problema lá é no rim, o problema lá é no coração, é no pâncreas. Você vai encontrar um vírus, uma bactéria, um motivo exato para aquilo, não somente isso. São doenças que envolvem também a sua parte emocional. São doenças que envolvem até mesmo a sua parte espiritual. São doenças que mexem com o seu exterior, mas principalmente envolvem o seu interior. E se você não cuidar, se você não tomar cuidado, essas doenças vão invadir a sua vida, vão destruir a sua casa e vão acabar principalmente com a sua vida espiritual. E é por isso que nós estamos prontos para falar um pouco mais em relação a isso, e primeiramente falar um pouco sobre a depressão.
Antes de começar a falar sobre a depressão, quero dar uma informação muito importante para vocês. Para vocês que não sabem, né? Nunca falei isso para vocês. Eu não sou médico, tá? Não sou médico, não sou psiquiatra. A minha formação não é essa. Minha formação não é médica. Minha formação é da teologia. Então eu estou aqui para passar aquilo que nós compreendemos em relação à depressão através da visão teológica, através da Bíblia. O que a Bíblia fala em relação à depressão? E é por isso, já abrindo um parênteses aqui em relação a isso, se você sente esses sintomas que nós vamos falar, se enquanto nós estivermos falando sobre esse assunto, se você começar a se identificar com muitos desses sintomas, eu aconselho você a procurar um médico. Procure um médico, comece um tratamento, corra atrás desse tratamento, porque isso é importante. Agora tem uma coisa importante também, o nosso papel aqui não é somente falar a respeito da depressão, para você que já está no fundo do poço, mas, principalmente, para aqueles que estão neste caminho, ou que começam a sentir esse tipo de sintomas, e querem se prevenir. Nós estamos aqui também num processo de prevenção. Então, quero que você preste muita atenção em relação a tudo isso, para que você perceba se não faz parte da sua vida, essa e outras doenças que nós vamos falar aqui. Agora, o que é depressão? O que é a depressão? Muitas pessoas hoje confundem, e até hoje existe um preconceito muito grande em relação a essa doença, dizendo que depressão é uma frescura, né? Os soldados, os machões, isso aí é frescura, isso aí é bobeira. Não é, é uma doença comprovada cientificamente. Ela também não é uma tristeza, não é só você estar triste, é natural você passar por um momento difícil, ou passar por uma angústia. Por exemplo, morreu um ente querido seu, e você ficou um bom tempo abatido, triste. Isso é normal isso acontecer. A depressão é além disso, é uma tristeza profunda, é uma tristeza absurda, é uma dor imensa da qual você não encontra onde dói. Por isso que eu falei que não é uma coisa física. Quando dói, você não sabe aonde está doendo, porque é interno. E ela dura não pouco tempo, mas dura um tempo maior do que uma tristeza comum. Tudo isso indica que a depressão está fazendo parte da sua vida. Ela não dura pouco, talvez meses, talvez anos, e ela devasta a pessoa. Às vezes a proporção de alguma coisa que aconteceu com a tristeza que você sente é absurda. Não é para se sentir tão triste assim em relação a alguma coisa que acontece, mas como você está doente, isso acaba acontecendo. Agora, quais são as causas da depressão? As principais causas, porque tem muitas. Uma é a parte genética, por incrível que pareça. São passados de pai para filho. Se você tem um pai ou uma mãe que já sofreu de depressão, provavelmente, ou pode ser que você também sofra de depressão, inclusive na infância. Não somente a parte genética, mas se você convive intimamente com alguém que sofre de depressão, você pode ter depressão também. Se o seu pai ou sua mãe é aquela pessoa que fala com você assim, mas nossa vida sempre foi difícil, para a gente foi complicado, né? A gente está nessa luta aí, eu não sei muito bem, eu não consigo fazer. Talvez você no futuro tenha o mesmo tipo de comportamento. A parte genética, conviver com pessoas depressivas, traumas, alguma situação traumática que você passou, e pode ser que uma coisa misture com a outra. Você tem já a tendência genética, e aí mistura com um trauma que você viveu, mudanças hormonais bruscas, a parte química da sua vida, seja a menopausa, até mesmo o nascimento de um bebê, quando tem uma mudança hormonal. É por isso, inclusive, que a depressão ela é muito mais
diagnosticada nas mulheres do que nos homens. Outras doenças também podem trazer a depressão, como o AVC, tuberculose, o câncer, o infarto. Todas as doenças também podem trazer como consequência, e isso também mexendo na sua parte biológica, uma depressão. Agora, para a gente saber quais são os principais sintomas de que a depressão está acontecendo, o que diferencia a depressão de uma tristeza, o que passa além disso? Pacho, eu estou muito triste, então eu estou deprimido. E aí é uma coisa interessante de se falar, porque enquanto estava pesquisando sobre esse assunto, caiu por terra duas coisas que eu pensava muito em relação à depressão. Uma delas é a pessoa que chega para você e dá o diagnóstico. Ela chega para você e fala assim: eu estou muito abatido e tal, eu acho que eu estou com depressão. De acordo com as pesquisas, 80% dos deprimidos não acham que estão deprimidos. Eles acham que tudo bem, que eles estão passando por um momento difícil, mas eles querem viver daquilo mesmo, daquela maneira mesmo. Outra coisa são pessoas que normalmente começam a cobrar outros, principalmente familiares. Fala: eu estou assim, eu estou mal, eu estou para baixo, porque você não me dá atenção, porque você não está próximo a mim. 90% dos deprimidos querem se isolar, eles não querem ter contato com outras pessoas. Então, quais são outros sintomas que tem em relação à depressão? Anedonia. Anedonia é quando você perde o prazer de fazer coisas que antes você sentia prazer. Então, é perder o prazer nas coisas naturais da vida. Medo, fuga, isolamento, pensamentos contínuos de suicídio, ganho ou perca de peso repentino, um sentimento de vazio persistente, irritabilidade, sentimentos de desesperança, autoestima baixa, eu achar que tudo está ocorrendo contra mim, sentimentos de culpa que nunca somem, perda do prazer pelas coisas da vida, pelas coisas que gosta de fazer, diminuição da energia física, fadiga, mover ou falar mais devagar, dificuldade para dormir ou até dormir demais. Então você percebe que são sintomas totalmente diferentes, que podem ser diagnosticados como depressão. Então é uma coisa muito séria. E a depressão, ela é sempre diagnosticada quando esses sintomas persistem por mais de 2 semanas. Se passou 2 semanas e esses sintomas continuam persistindo, pode ser diagnosticado a depressão. Para você ter uma ideia, hoje, a depressão é o diagnóstico mais feito no mundo. Mais do que a gripe, mais do que a virose. Você vai no hospital, você fala, acho que todo mundo fala que é virose, né? O maior diagnóstico do mundo é a depressão. 1 em cada 10 pessoas hoje no mundo sofre de depressão, foi diagnosticado com depressão. 1 em cada 10, ou seja, cada 10 grupinhos de pessoas aqui, provavelmente uma sofre com depressão. Também as estatísticas dizem que a cada 5 pessoas, pelo menos uma, em alguma fase da sua vida, vai passar por depressão. É conhecido, você sabe, como o mal do século. Mas além de tudo isso, o que a Bíblia fala a respeito de depressão? Nós temos não, né? Só de cabeça eu consigo lembrar de pelo menos 4 casos de depressão. Um deles polêmico, mas 4 casos de depressão descritos na Bíblia. E eu quero conversar com vocês hoje, até mesmo eu tinha feito uma mensagem com pontos e tal, mas eu quero fazer hoje uma leitura bíblica e comentando os versículos. Quero que você abra lá em 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos fazer a leitura desse texto, versículo por versículo, e nós vamos comentar em relação a este homem que estava sofrendo em relação à depressão. Talvez o texto vai ficar aqui na tela também, se você quiser acompanhar por aqui. Este homem se chama Elias. Talvez você já ouviu uma mensagem em relação a isso, em relação à depressão, sobre este homem, Elias. Mas antes de ler o capítulo 19, eu quero que você entre no contexto, para você entender o que estava acontecendo com a vida deste homem, e como ele chegou a este ponto.
Um capítulo antes, no capítulo 18, nós vemos Elias, um profeta de Israel. Aliás, ele é o símbolo dos profetas de Israel, um grande homem. Ele chegou para o rei de Israel, que na época era um rei mau, um rei que não seguia o Senhor, que não obedecia às leis de Deus. Esse rei tinha uma mulher, o rei chamava Acabe, e a sua mulher, a mulher dele era terrível, chamada Jezabel. Essa mulher nem era do povo israelita, mas ela veio como esposa de Acabe, e essa mulher trouxe a idolatria para o povo. Ela fez o povo começar a se prostrar diante de Baal. Elias, nessa época, começou a profetizar contra o rei Acabe, contra Jezabel, e começaram a trazer o povo de volta para a adoração ao verdadeiro Deus. E aí no capítulo 18, Elias já tinha falado para o rei, falou: rei, vai passar um bom tempo aí na história aqui de Israel sem chover, não vai chover até eu dizer que vai chover. E o povo está passando por necessidade já, a chuva não vinha. E naquele meio tempo ali, aquela correria toda, Elias convoca o rei, chama o rei Acabe e fala assim: ô rei, eu quero o seguinte, eu quero fazer um desafio. Você pode chamar para mim todos os profetas de Baal, do Deus falso, que eu quero fazer um desafio com eles. Eu quero ir lá, subir no monte, nós vamos fazer um desafio lá. E aí subiram Elias, representando o rei de Israel, representando o Senhor Deus, e 450 profetas de Baal. Junto com os 450 profetas de Baal, vieram mais 400 profetas de Azera, outro deus falso. E aí Elias falou o seguinte: ó, vamos fazer aqui 2 altares. Põe um altar aqui e um altar ali. Esse altar aqui nós vamos colocar um sacrifício, um novilho. Mata o bichinho aí, deixa aí, nesse aqui também. O desafio é o seguinte, pessoal aí, profetas de Baal: vocês vão clamar o Deus de vocês para que caia fogo do céu e consuma esse sacrifício. E eu aqui sozinho vou clamar ao Senhor Deus para que Ele consuma este sacrifício aqui. A Bíblia nos diz no capítulo 18 que os profetas de Baal começaram a clamar o seu Deus, a chamar a Baal no começo do dia. E chegou no meio-dia e nada acontecia. O texto até diz que o Elias tira um sarro deles, falou: chama mais alto aí, talvez seu Deus está fazendo alguma coisa, talvez ele está ocupado, pode chamar mais alto. E nada, diz que eles começam a se mutilar, como era costume deles, e nada acontece. Isso foi o dia inteiro. E aí Elias, para dar aquela valorizada naquilo que ele estava fazendo, ele falou assim: ó, peraí, antes de eu orar, pega uns jarros de água lá, pode encharcar aí o sacrifício. E aí encharcaram o sacrifício, encharcaram a lenha, fizeram um buraco em volta do sacrifício, encheram de água aquele buraco também, e Elias fez uma oração. Quando ele fez a oração, caiu fogo do céu, lambeu toda aquela água lá e consumiu aquele sacrifício. O povo ficou maravilhado, todo mundo ficou impressionado com o que aconteceu, o rei Acabe ficou impressionado, todos os profetas de Baal e de Azera foram mortos à espada naquele dia. Elias saiu como vitorioso, como um grande homem de Deus, como alguém que poderia fazer grandes coisas para Deus. E ele sai ali com aquela moral toda. O rei Acabe corre para o palácio. Quando o rei Acabe chega no palácio, ele chega para a mulher dele e fala assim: ó, você não sabe o que aconteceu? Eu estava lá vendo lá o desafio do Elias lá contra os profetas, todos os profetas de Baal morreram. Elias fez uma oração lá, caiu fogo do céu, foi uma loucura, mulher. E aí todo mundo acha que a mulher ia falar assim: olha, eu estava errada realmente, o Senhor Deus é o único Deus. Mas não é isso que acontece. Ela fala assim: ó, faz o seguinte, vai lá, fala para esse Elias aí, que amanhã o sangue dele vai estar misturado com os dos profetas lá que ele matou. O mensageiro vai lá, chega para Elias e fala: Elias, aconteceu o seguinte, cara, a mulher do rei lá disse que vai te matar. Lembra bem tudo aquilo que acabou de acontecer aqui. Elias, o que você espera que Elias faça? Elias olha para a situação e fala: o quê? Ela vai me matar amanhã? Espera aí, vamos lá agora. Eu vou lá na frente dela agora, vamos ver se ela é mulher para isso mesmo. Ele não fez isso.
Ele não chegou assim e falou, não, vou esperar amanhã não, vamos lá, vamos resolver essa parada aí agora. Se eu fiz cair fogo do céu, vamos ver o que acontece. Não foi isso que aconteceu. Lê comigo o comecinho do capítulo 19, o que aconteceu. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. Elias teve medo. Ué, o que está acontecendo aqui? Isso aqui não é o grande Elias? Não é o Elias que falou assim, de acordo com a minha palavra, não vai chover, e não choveu? Não é o Elias que acabou de olhar para 850 homens sozinho e falou assim, eu vou desafiar vocês, e ganhou o desafio? E agora este homem tem medo e foge de uma ameaça de uma mulher? Onde está esse forte Elias, esse grande profeta Elias? Sabe onde ele está? Está ali. Ele está ali, mostrando algumas coisas que estavam acontecendo dentro dele e ninguém sabia. Ele está ali mostrando para aquelas pessoas que, meio às suas vitórias, mesmo naqueles momentos em que todos estavam aplaudindo Elias, havia coisas acontecendo no seu interior que ninguém estava sabendo. Haviam dores, haviam temores, havia situações que ele estava passando, estava aguardando, até que chegou no momento em que ele não suportou mais, em que ele olhou para a situação, aquela mulher veio e ameaçou, e ele falou assim, quer saber? Desisto. Olha, tanta coisa acontecendo aí, e a gente vai de uma vitória até outra vitória, até que chega um ponto que eu falo, deixa para lá, eu não quero mais isso não. E aí o que ele faz? Foge. Medo, fuga, isolamento, sintomas da depressão. Versículo 4, diz assim, e entrou no deserto, caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, uma árvore, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tire a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Medo, fuga, fugiu, isolamento, sentou embaixo da árvore. E a oração que Elias faz para Deus, não é uma oração para que ele seja liberto daquilo, que ele se livre, ou que ele vai enfrentar aquela mulher, para que ele possa enfrentar a situação. A oração de Elias é, Senhor, já vivi demais. Vou falar igual uma pessoa falou para mim esses dias atrás aí. Eu já vivi demais. Já vi tanta coisa na minha vida já vivi muita coisa boa, tá bom já de viver. Quando ele diz, eu não sou melhor que meus antepassados, ele quer dizer isso. Olha, meus antepassados fizeram muitas coisas, tudo que eu fiz até agora já está ótimo, pode me matar. Talvez Deus chegasse para ele e falasse, Elias, o que você quer que eu faça para você? Fala, Senhor, não quero nada não, quero morrer. Pensamentos de suicídio, sintoma da depressão. Versículo 5, ele fala assim, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Ele dorme. Dormiu, complicou. Se ele dormiu, o negócio está ficando ruim. Porque o dormir aqui não é um descanso. O dormir aqui, sabe o que é? É uma fuga da realidade. Eu quero sair desse mundo que eu vivo, eu quero esquecer dos meus problemas, eu quero tapar os meus ouvidos aqui, e viver nesse mundinho meu aqui, sozinho aqui dentro. Por isso que eu quero dormir. Talvez para você não seja dormir, talvez para você seja ficar na frente da televisão, talvez seja ficar o tempo todo na internet, talvez seja ficar no videogame, talvez é simplesmente sentar no sofá e ver o dia passar,
Talvez é se trancar num quarto escuro, deitado, e ficar lá o dia todo. Fuga da sua vida. Deitou debaixo da árvore e dormiu. O versículo continua falando: de repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. E nesse mesmo versículo nós já temos um começo de um tratamento que eu acho importantíssimo. Então, se você sente esses sintomas, se você acha que está seguindo esse caminho, ou até mesmo se você não está na depressão ainda, mas você está no caminho, está numa tristeza profunda, ou se você acha que está seguindo, percebe algumas coisas que acontecem aqui que são muito importantes para que você possa sair desse momento do fundo do poço e ser resgatado por Deus. Quando o anjo chega, o que ele faz? Ele toca em Elias. E isso é extremamente importante. Quando nós tocamos em uma pessoa, quando você é tocado, você sabia que é liberado um hormônio chamado serotadina? E esse hormônio é o hormônio que traz segurança, que traz conforto. E é por isso que é importante, por isso que é bom quando você está mal, quando você está ruim, quando você está passando por alguma coisa ruim na sua vida, um momento de dificuldade, e alguém chega e te dá um abraço forte, você se sente mais calmo, mais aliviado, por causa disso. É por isso que é importante vocês, casais, andarem de mãos dadas, porque traz um sentimento de segurança. Opa, eu estou com essa pessoa aqui e ela é segura comigo. É por isso que é importante vocês, pais, pegarem os seus bebês no colo, porque esse toque traz alguma coisa diferente, especial na vida dele. Então o anjo vem e o anjo não fala com Elias, o anjo toca. E o anjo toca Elias, o que ele faz? Ele fala: levanta e come. Pergunto para você, quantos anjos já passaram pela sua vida? Quantos anjos já passaram por sua vida e você nem percebeu? Pessoas que Deus enviou na sua vida para te trazer um pouco de conforto, às vezes pessoas que nem têm a solução plausível para o seu problema, mas elas estão ali simplesmente porque querem te ver melhor. Pessoas que talvez pode ser, e principalmente seus familiares. Quando você está mal lá, está deitado, e aí a mãe chega e fala: ô filho, come um pouquinho. Come, eu sei que você está mal, mas vai lá, come um pouquinho, vai ser bom para você, não é bom você ficar assim. Ô amor, levanta, vamos lá, ânimo. A pessoa não tem nenhum tipo de solução para aquele problema seu, mas ela está ali. E ela quer trazer algo de novo para você. Um anjo mandado de Deus. Será que você percebe isso? Nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de dificuldade? Versículo 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Aí o negócio ficou feio. O que ele fez? Voltou para o isolamento. Ele comeu e bebeu e voltou para o isolamento. E não tem pessoas que fazem isso? Talvez você faça isso, ou talvez você conhece alguém que faz isso, que só sai daquele quarto escuro lá para comer, que só sai da frente da televisão para comer alguma coisa e depois volta lá e fica o dia inteiro lá. Versículo 7. O anjo do Senhor voltou, o que ele fez de novo? Tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Versículo 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites. Deu uma caminhada boa aqui, Elias. E isso aqui também pode ser parte de um tratamento. Porque talvez você não saiba disso, um dos melhores tratamentos para a depressão é o exercício físico. O exercício físico libera uma coisa chamada endorfina, que melhora o seu corpo, dá uma sensação de prazer, de bem-estar. 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe,
o monte de Deus. E esse monte Horebe era um monte totalmente simbólico para o povo de Israel. Elias sabia disso. Foi neste monte em que Moisés encontrou-se com Deus. E aí Elias pode ter pensado, poxa, olha, Deus me trouxe para o monte Horebe, o monte de Deus, para eu fazer o que aqui? E aí o que ele faz? Ali entrou numa caverna e passou a noite. Ou seja, se isolou e dormiu de novo. Mais uma vez, Elias se escondendo. O anjo tentou animar, ele comeu, saiu dali, andou mais um tempo, 40 dias, chegou na caverna, se isolou de novo. E agora aqui, nós podemos diagnosticar a depressão. Por quê? Passaram-se mais de 2 semanas. Os mesmos sintomas ainda são persistentes. E este homem ainda está com esses mesmos sentimentos ruins. Quer ficar sozinho, pensamentos de morte, não quer ver ninguém, não tem perspectiva de vida, não tem sonhos, não sabe mais o que vai fazer. E aí o versículo 9, acontece uma coisa muito importante. Sabe o que acontece? O terapeuta chega. E o terapeuta que chega aqui é o médico dos médicos. E presta atenção naquilo que Deus faz com Elias, para você entender como que é um verdadeiro tratamento terapêutico de depressão. Versículo 9. E a palavra do Senhor veio a ele, disse o seguinte para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Sabe o que eu acho mais surpreendente desse versículo? É que Deus olha para Elias e Deus fala: o que você está fazendo aqui, Elias? Deus não diz, o que você está fazendo aí, Elias? O que isso significa? Que Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, estava lá dentro da caverna com Elias. Elias, o que você está fazendo aqui? Ô Giovanni, o que você está fazendo aqui assistindo essa televisão aí o dia inteiro? Ô Giovanni, o que você está fazendo aqui trancado nesse quarto escuro? E eu quero que você entenda nesse versículo, nesse pequeno trecho de Bíblia, que independente das circunstâncias que você está passando, independente das lutas que você passa, independente dos seus temores, da sua tristeza mais profunda e absurda, no momento que você acha que não tem ninguém, saiba que o Deus dos céus está com você neste momento. Saiba que Deus está lá pronto para te ouvir, pronto para te ajudar, pronto para fazer você sair desse buraco. Ele está ali com você. E não somente isso, quando ele fala assim, ó, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus quer fazer uma coisa muito importante com Elias. Ele sentado ali, imagina Elias deitado na cama lá no quarto escuro, o Senhor Deus sentado na cadeira do lado dele. O que Deus quer que ele faz? Fala Elias, o que está acontecendo? Versículo 10, Elias abre o coração, ele fala assim, ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Você imagina o Elias chorando, tá? Reclamando. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Elias chorando, reclamando, mas sabe o que é interessante nisso aqui? Perfeito, Elias. Sabe o que Deus quer que você faça, que eu faça no momento de angústia, no momento de depressão, de luta, de tristeza? Fala, põe para fora, tira tudo aquilo que está apertado no seu peito, você está entalado na garganta aí, mesmo que você ache que é besteira, que você acha que as pessoas vão achar que você está passando no ridículo, que você acha que ninguém vai te entender, fala, se expressa, coloca isso para fora, porque isso vai te ajudar no processo de cura. Fala o que você está sentindo, ajude a você mesmo, coloque para fora tudo aquilo que você está sentindo, que Deus quer te ouvir. Se você acha que não tem ninguém o suficiente para ouvir você no seu momento de angústia, de tristeza, de dor, saiba que você pode, a qualquer momento, seja no seu quarto escuro, ajoelhar, colocar-se diante de Deus e abrir o seu coração, mas se expressa. Fala o que está sentindo, fala qual que é a sua dor, fala qual que é a sua tristeza sem fim. E Elias fala.
que ele fala? Ele fala o seguinte, fala: Senhor, está acontecendo o seguinte, ó, eu sou muito zeloso pela sua palavra, pelo que o Senhor me deu para fazer, mas não está adiantando nada que eu estou fazendo. Estou trabalhando aqui, eu estou lutando, eu estou fazendo as coisas, mas o povo continua idólatra, o povo continua buscando Baal, o povo continua seguindo outros deuses, e agora, Senhor, só sobrou eu, sou o único aqui que sobrou fiel, e além disso, ainda tem gente querendo me matar. Quer saber, Senhor, eu não aguento mais, já estou cheio disso. Quantas vezes você já falou isso? Quantas vezes você já abriu seu coração para o seu marido, para a sua mulher, para o pastor, para Deus, e fala assim: Senhor, eu não aguento mais, eu estou no fundo do poço, olha, eu não quero mais nada disso, eu não quero saber de conselho, não quero saber de nada, eu estou no fundo do poço. Foi isso que Elias fez, e é ótimo você fazer isso, sabe por quê? Porque a Bíblia nos mostra um Deus tão maravilhoso, que ele começa o tratamento. Ele escuta Elias falar, e o versículo 11 fala assim, ó: o Senhor lhe disse, versículo 10, Elias reclamou, versículo 11 fala assim: o Senhor lhe disse, saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. Deus fala para Elias: Elias, você está na caverna aí, né? Está isolado aí, né? Sai desse sofrimento, Elias. E aí, uma coisa importantíssima aqui é o seguinte: quando Elias pensa em sair, lá fora diz que acontece um negócio tremendo lá, o vento, que as rochas caem para um lado e para o outro, aquele barulheira, mas não era Deus. E depois disso veio um terremoto, e você imagina a terra tremendo lá, e Elias olhando aquela situação, mas ainda não era Deus. E depois disso caiu fogo, veio fogo tal, e não era Deus. E a Bíblia diz que não foi a brisa que bateu no Elias, ele ouviu um som bem suave de uma brisa, e ele entendeu, agora é Deus. E aí ele se cobriu e saiu. Sabe o que isso significa? Significa que no momento de luta, de angústia, de dor, de tristeza, de abatimento, não adianta chegar brutamente, chegar para uma pessoa abatida e falar assim: oh, larga de frescura, levanta dessa cama aí, para com isso aí, oh, você é homem ou não é homem? Levanta, cara, para com isso aí. Não adianta. Não adianta também se chegar numa festa: uhul, vamos lá, para de desânimo, puxa a coberta da pessoa, para de desânimo, vamos lá, vamos para a festa, uhul. Não adianta, isso não vai ajudar. Sabe o que vai ajudar? Sentar do lado, falar pausadamente, conversar, mostrar para a pessoa que você está entendendo o que ela está falando e se expressar com ela de uma maneira amigável. E é isso que Deus faz com ele. E aí quando ele sai, o Elias reclama de novo, fora da caverna, ele reclama de novo, fala a mesma coisa. E aí no versículo 15, no meio da terapia, da sessão de terapia, o Senhor lhe disse, falando para Elias, lembra, Elias reclamou tudo de novo: eu sou o único zeloso, o pessoal está idólatra, meu trabalho não é útil. E aí olha o que Deus fala para ele, depois dele falar tudo isso. O Senhor lhe disse: Elias, volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nizi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel,
todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Você fala assim, peraí, ô senhor, o cara está batido lá, o cara está mal, o senhor fala para ele, levanta Elias, vamos lá, unge o pessoal aí, vai. Não foi isso, muito pelo contrário. Quando Deus fala isso, em primeiro lugar, Deus fala assim, Elias, meu amigo, vamos sair dessa? Você quer sair dessa? Vamos sair dessa? Então vem, sai da caverna e continua o seu trabalho, porque o seu trabalho é muito importante, porque o seu propósito de vida neste lugar é extremamente importante, Elias. Elias, eu conto com você. Ô Giovanni, eu conto com você nessa missão. Tem pessoas aí que esperam por você, que esperam por seu conselho, e eu falo isso não só de mim, de todos vocês. Ô Paulo, eu conto com você. Olha, tem jovens aí que estão esperando pela sua palavra. Rubão, eu conto com você. Tem pessoas no seu trabalho que vão passar por momentos difíceis, e eu conto com você naquele lugar. Você é extremamente importante para essa obra. Não pense que você não é. Tanto é importante que olha que Deus fala para ele, você vai ungir o rei da Síria, vai ungir o rei de Israel, e vai ungir Eliseu, que é o seu sucessor. Esse trabalho é tão importante que olha onde ele vai chegar. O cara primeiro que você vai ungir, ele vai matar umas pessoas, só que algumas pessoas vão fugir, e aí o segundo cara que você ungiu vai matar o resto dessas pessoas, só que ainda vão fugir, e aí o terceiro cara que você ungiu vai matar o restante, e a obra vai estar completa. Você, Elias, é muito importante. Você que está aqui é extremamente importante para Deus. A sua vida tem muito valor diante de Deus. Não pense que não é. Não pense que o seu propósito, o seu trabalho é em vão. Não pense que só você, se você está vindo aqui e fala assim, poxa, mas eu não estou fazendo nada, eu não faço nada. Deus conta com você. Deus conta com o seu trabalho, com a sua dedicação. Deus conta com você para evangelizar o seu grupo de amigos. Deus conta com você para animar os seus familiares. Deus conta com você para animar as pessoas que estão no seu trabalho. Você é a pessoa fundamental naquele lugar. É isso que Deus está falando para Elias, e é isso que Deus está falando para você aqui. Mas tem uma segunda coisa, Elias. Você falou que você era o único, né? Você era o único que estava seguindo a vontade de Deus. Não, Elias. Eu fiz sobrar em Israel 7.000 daqueles que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ô Elias, sabe o que está acontecendo? Você, com os seus sintomas de depressão, e um dos sintomas de depressão é autoestima baixa, olhar tudo ao seu redor com pessimismo. Então o que está acontecendo, Elias? Você olha assim, só eu que faço isso. Poxa, meu casamento só está de pé, porque eu que estou lá segurando as pontas, porque se não fosse eu, olha, lá em casa, se não fosse eu apaziguar as coisas do meu marido com meu filho, as coisas já tinham desandado já. No meu trabalho, se não fosse eu lá dar a mão lá, não ia. Naquele ministério, na igreja, você está focando somente nas coisas ruins. A sua vida, a sua mente está focada só nas coisas ruins. Você olha para o seu marido e você só enxerga as coisas ruins nele. Você olha para a sua esposa, para os seus filhos, você só enxerga o trabalho que seus filhos dão. Você olha para o seu trabalho, mesmo sabendo que é aquele que é o seu ganha-pão, você só olha para as coisas negativas ali dentro, e você vai mais uma vez triste, abatido naquele lugar tão difícil, porque você está focando só nas coisas ruins, Elias. Mas é o seguinte, independente das coisas que estão acontecendo, independente da violência que acontece no mundo, independente dos rumores de guerra, independente das tristezas que você passa, tem muita gente boa ainda. Olha, tem muitos amigos aí que você pode contar com eles, viu? Você pode ficar tranquilo que no seu momento de angústia e de aflição, vão ter pessoas que vão estar do seu lado para te ajudar a se levantar mais uma vez. Não é só você não. Fica tranquilo que vai ter mais pessoas em relação a isso, Elias. Então vamos fazer o seguinte, Elias. Vamos levantar? Vamos sair da caverna? Vamos sair desse momento de prostração aí?
Vamos continuar a sua obra, levantar e fazer seu trabalho de novo? Vamos enfrentar a segunda-feira, Elias? Vamos encarar lá o patrão de novo, Elias? Vamos voltar para casa e fazer aquele ambiente da sua casa ficar melhor, Elias? Vamos lá? E talvez você está pensando a mesma coisa que eu neste momento, em relação a tudo isso. Nós estamos falando de uma doença. Nós estamos falando de uma doença. E normalmente na doença, você não tem muita escolha. Estou doente. E aí me faz lembrar de uma história que eu ouvi essa semana, de uma reunião que tinha numa sala de aula de crianças, e os pais estavam lá no fundo da sala de aula para decidir as coisas em relação à festa junina. E naquela reunião toda, no meio daquelas crianças, tinha um menino que sofria de uma doença degenerativa, e ele não podia mais andar, ele não tinha condições de caminhar mais. E na reunião acontecendo ali, de repente a professora lá na frente fala assim: ó, quem aqui vai querer participar da quadrilha? Adivinha qual foi a primeira mão que levantou? O menino, eu! Quando ele levantou a mão, ouvindo o testemunho da pessoa que contou, ela disse que na hora que ele levantou, deu para ver no semblante dele que ele caiu em si, que ele acordou e falou: poxa vida, agora não dá para mim. Mas a reação dele não foi de ele abaixar a mão. Sabe qual foi a reação dele? Foi de olhar para trás. E em meio àquelas mães lá, ele procurou o olhar da mãe dele. E quando ele encarou a mãe dele, ele falou assim: ô mãe, eu vou dançar, né? Você vai dançar comigo, não vai? E a mãe naquele momento, sabendo da incapacidade do filho e daquilo que ela poderia realizar por ele, ela falou: filho, eu vou ser as suas pernas nessa dança da quadrilha. E eu acho que você já entendeu que mesmo quando você olhar para mim, olhar para a situação, e olhar para a sua dor, para a sua angústia, para o seu momento de tristeza, quando você estiver mais abatido e falar assim: eu não aguento, eu não consigo levantar, não adianta você vir estender a mão para mim e falar: vem, eu não consigo. Mas saiba que quando você não conseguir, quando você não tiver pernas mais para poder dançar, há um Deus nos céus que diz: eu vou capacitar você. Eu sou a tua força. Dependa da força do Espírito Santo para levantar, porque você vai ser capaz de sair dessa, e Deus quer que você saia dessa. Deus não quer que você fique prostrado, abatido diante dessa situação. Saia dessa. Deus pode ser a sua força. Sabe o que eu acho legal nessa história toda? Eu não vou ler o restante do versículo da história, mas esse capítulo para mim parece um filme. No começo Elias vai abatido, tal, totalmente triste. Quando você lê o final do capítulo, está o Elias andando e o Eliseu, que agora é o seu seguidor, o aluno do profeta, que depois vira um grande amigo de Elias, correndo atrás dele. Olha que engraçado, o cara começa totalmente abatido e no final é o Elias que a gente conhecia lá, cheio de vigor, cheio de vontade, cumprindo o seu propósito e lutando. É possível sair da depressão, é possível vencer. E eu fico me perguntando, o que será que esse Elias agora, cheio de força, cheio de vigor, iria falar para aquele Elias lá que estava pedindo para morrer? Se aquele Elias que estava pedindo para morrer soubesse que alguns dias depois ele ia encontrar talvez o melhor amigo da sua vida, que alguns dias depois ele ia transformar a sua vida, ia se tornar um ícone da história de Israel, talvez ele dissesse: opa, senhor, falei besteira lá, quero morrer não, eu quero muito é viver, tem muita coisa boa para eu viver ainda. Há muitas coisas boas para você viver, há muitas pessoas boas para você se comprometer, para você conhecer, para você viver ao lado, porque Deus está com você. O convite que Deus faz para Elias
é o mesmo convite que eu faço para você, nesse apelo. Percebe que hoje eu não fiz uma pregação, a gente só leu e foi comentando os versículos. Mas o convite que eu faço para você é o mesmo convite que Deus faz para Elias. Sai da caverna. Sai desse seu mundinho. Sai dessa sua luta sozinho. Você não vai vencer ela sozinho. Vem para fora. Ó, tem pessoas que te amam e querem ver você bem. Eu sei que tem lutas que é difícil para você passar, mas saiba que há um Deus nos céus que se preocupa com você, que quer que você abra o seu coração, que quer que você se expresse. Sai da caverna. E uma coisa importantíssima, eu não posso terminar sem falar isso, vou encerrar com isso, mas importantíssima: pelo amor de Deus, procura ajuda, fala, não espere as pessoas adivinharem, não espere o seu pastor adivinhar que você está passando por dificuldade, não espere a sua esposa, o seu marido achar e pensar e imaginar que você está passando por lutas internas. Pelo amor de Deus, fala, se expressa, abre o seu coração, não deixa isso te matar aos poucos, porque vai te matar. Procura ajuda. Se você quer falar comigo, falar com o pastor Justin, marca uma hora com a gente. Se você quer sentar aqui depois do culto, eu sou todos ouvidos, eu quero falar com você, ouvir você falar a noite inteira, mas procura ajuda. Eu não quero que você elogie a mensagem, eu não quero que você venha e aplauda, eu quero ver você bem. Então, por favor, fala, procura ajuda se você está sofrendo. Eu vou fazer uma oração, nós vamos cantar mais uma vez. E se você sente esses sintomas, ou se você sente alguma outra coisa, se você está passando por um momento de dificuldade, de luta, de tristeza, se você sabe que não é nem depressão, mas você está num momento difícil, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Mas por favor, procura ajuda, tá bom? Vamos orar. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra, obrigado por esse exemplo tão poderoso, Pai, da vida deste grande homem de Deus, deste homem que viveu para a Sua glória, que viveu para honrar o Teu nome, Pai, mas ao mesmo tempo, um grande homem de Deus passa por lutas internas, passa por sofrimentos, passa por tribulações, passa por lutas que muitas pessoas que estão ao seu redor nem sabem que ele está passando. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que se há pessoas aqui que passam por momentos de dor, de angústia, de aflição, e até mesmo, Pai, estão já enjaulados na depressão, que o Senhor, Pai, seja a força e a fortaleza de cada um. Nós sabemos, Pai, e eu creio, Pai, fortemente de que o Senhor é poderoso e é capaz para vencer essa doença, Deus. Eu creio, Pai, que o Teu poder, que o poder do Espírito Santo é capaz de prevenir qualquer pessoa que esteja chegando no fundo do poço, e antes que essa pessoa chegue no fundo do poço, as Tuas mãos poderosas podem pegar essa pessoa e tirar ela do caminho mau e restabelecer, Pai. Por favor, Deus, ajude com que cada um aqui queira sair deste caminho, queira sair da depressão, do sofrimento, e trilhar o caminho de paz, o caminho do amor, o caminho do Senhor. Obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado por essa noite. Eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Enquanto nós vamos cantar essa canção, se você sentir no teu coração de se ajoelhar aqui na frente, entregar essa aflição ao Senhor, ou até mesmo de fazer isso no lugar onde você está, faça. Só não volte com o coração assim para casa.